em 2012, porque nesse primeiro ano do governo Bernardo, em 2005, ali eu conheci o Eduardo. O Eduardo era um guri de 19 anos que tinha concorrido a vereador, não tinha sido eleito, mas tinha feito mais de 3 mil votos, uma votação extraordinária, só que por conta da legenda não tinha sido eleito. E era filho do Marasco, que o Bernardo conhecia, lá do primeiro mandato. Enfim, vamos convidar o Eduardo, filho do Marasco, para atuar no governo. Ele foi chefe de gabinete do Guto Gasale, justamente, na Secretaria de Governo. E ali a gente teve um convívio naquele ano de 2005. E tínhamos amigos comuns, digamos assim. A gente se conhecia. Não éramos amigos íntimos nem nada, mas em 2011, quando eu estava morando na França, fazendo meu doutorado de sanduíche, o Eduardo passou por lá, porque ele estava indo para a Itália, onde teria nosso arcebispo, né, ia se tornar arcebispo. Ah, é verdade. E ele passou lá em Paris e a gente conversou e ele me disse, eu vou concorrer a prefeito no ano que vem, Paula. E o meu sonho... Mas aí ele já era vereador. Aí ele já era vereador. Até, inclusive, sim, aí ele presidente ficou, da Câmara. Quando eu saí do governo, ele ficou com o Fetter, se tornou chefe de gabinete do Fetter, né, que era o vice do Bernardo, que assumiu. E depois foi chamado no fim desse mandato. O Cururu saiu, né? O Cururu saiu, ele foi chamado, aí ele concorreu e se elegeu. E ele era presidente da Câmara lá em 2011. E aí ele me disse isso, e o meu sonho é que tu fosse minha vice. E eu dei risada quando ele me disse isso, porque eu digo, Eduardo, eu estou fora da política faz 5 anos, o partido nem sabe mais que eu existo. Não, em Paris, estudando. Estudando em Paris, não. Mas tá, eu digo, não, tu tem que convidar uma mulher mais velha, acho até que pode ser mulher, mas tem que ser uma mais velha, tal, porque tu vai contrabalançar, porque ele era guri, tinha 20, enfim, concorreu com 27. Mas ele saiu de lá com sim? Não, eu disse para ele, não tem a menor condição, tal, mas o que aconteceu, ele com aquilo ele me injetou de novo o vírus. Ele picou com o vírus, me picou. E eu de vez em quando me lembrava... De vez em quando? Tu nem conseguia estudar pensando, Paulo, fala real. Molhar tanto que fiz a minha tese. Aí. Deixa o prefeito molhar o bico. Olha só, essa época aí era uma época de muita mudança, porque tinham pessoas da política tradicional de Pelotas que já tinham concorrido, tipo Fetter, Leila, Marrone, não sei o quê. Então, e o Eduardo era uma novidade. Quando o Eduardo anunciou que era a Paula, foi uma quebra de paradigma. Que é uma outra novidade, a Paula né? sempre tinha ficado nos bastidores, né? E o Eduardo era um guri novo. Então, tipo, foi uma mudança no cenário. Era uma chapa, assim, inesperada e uma chapa... assim, as pessoas não acreditavam. Era meio que uma zebra, improvável. Palavra certa. Porque aí quando eu voltei em 2012, início de 2012, picada que estava, eu procurei o meu partido, né, o PPS. E cheguei e me disse, tem uma reunião do PPS amanhã. Eu digo, vou lá, sou filiada. Cheguei na reunião, todos me olharam surpresos, mas eu era filiada. Ninguém sabia. E aí, qual era o tema? Eles queriam escolher um pré-candidato a prefeito. Porque o Fetter estava terminando o seu segundo mandato, não podia concorrer mais. E não tinha um sucessor natural. Tinha o vice-prefeito, que era o Fabrício Neto. Mas tinha vários querendo. Todos os partidos achavam que tinham obrigação de botar um nome na mesa. Ninguém queria não ter nome. Se não tinha o sucessor óbvio, coisa, né? Disputa pelo poder. E ninguém queria no PPS, mas o PPS, ao mesmo tempo, não queria não ter o nome. Sim. Aí, estava numa reunião, olharam para mim. Paula, quem sabe vai tu. Eu já entendesse que era um sinal também. E eles já entenderam quando ela apareceu. Longe do partido, juro para vocês, foi assim. Eu saí daquela primeira reunião depois de 5 anos como pré-candidata a prefeita. Tá? Pré-candidata, imagina só. Mãe, sou pré-candidata. Nem tinha defendido a minha tese ainda faltava terminar a conclusão, saí como pré-candidata a prefeito. Podias dizer para o Eduardo, agora vamos ver quem é que vai ser o vice de quem. Exatamente, mas foi o que acabou acontecendo. O Eduardo até hoje brinca quando tem gente que ele faz muito bullying comigo. Ele diz, eu fui lá convidá-la para ser minha vice, quando eu abro o jornal, tá ela ali de pré-candidata a prefeita. Eu digo, mas que sem vergonha. E eu disse, mas como? Não tem, ninguém sai candidato a vice. Vice sim. é uma chapa, é uma construção, né? Mas nem nos meus melhores sonhos eu teria desenhado uma estratégia tão perfeita quanto essa de sair. Mas não fui eu que desenhei. Sim, foi o destino. Eu saí pré-candidata a prefeita, aí comecei a participar das reuniões deste grupo da base do Fetter, com todos os partidos, os pré-candidatos.
E aí começou aquela coisa. Né? E quem é que vai ser? Aí alguns diziam, alguns amigos nossos, né, que torciam por mim, pelo Eduardo, mas diziam, mas Eduardo, a Paula é mais velha, eu sou 15 anos mais velha que ele. Sim. A Paula tem que ser a prefeita e tu o vice, é o natural. Só que aí uma coisa que estava prevista eram pesquisas qualitativas, né? Tá. E a gente assistiu, eu e o Eduardo fomos os únicos pré-candidatos que ficaram em todas as pesquisas. Tinha as quantitativas, as quantitativas que é aquela que tu diz, olha, se os candidatos fossem esse, em quem você votaria? Tá. Eu aparecia lá embaixo, porque ninguém me conhecia. Essas são as quantitativas, as que tu dá aos candidatos, tá. E as qualitativas só que a pessoa diz. Aí os primeiros lugares eram o Fabrício, o Matteo Chiarelli, que era um pré-candidato. Foram vários candidatos. O Eduardo ficava em terceiro ou quarto e eu lá em penúltimo ou último. Mas aparecia. Aparecia, mas pouca gente me conhecia, porque eu estava sempre nos bastidores, né? Agora, a qualitativa é diferente. A qualitativa é assim, tu chama um grupo de pessoas, 10 pessoas sentam na volta de uma mesa como essa, e uma pessoa conduz, vai fazendo perguntas. Que tipo de pessoa vocês acham que tinha que ser prefeito? Como é que é o perfil do prefeito? E as pessoas começam a falar. Aí mostra um videozinho. Então, todos os pré-candidatos gravaram um vídeo falando. Entendi. Porque, primeiro tu mostra uma foto. E essa pessoa aí me olharam não, essa é uma patricinha, disseram. Me lembro bem. Aí, depois tem um vídeo, a pessoa vê. Aí disseram, não, olha, tem atitude. Quando fui eu. Mas o Eduardo foi extraordinário, assim. O desempenho dele na qualitativa. Até Chegou hoje assim, quando eles entraram, primeiro mostravam os nomes, quem vocês votariam nesse? Tinha um candidato que despontava. Depois da qualitativa, de apresentar os vídeos e tal, o Eduardo virava todos os grupos. Todo mundo saía dizendo, não, é o Eduardo, tal a capacidade de comunicação dele. Então, tu também crescendo na qualitativa. Eu cresci também, eu tinha uma boa qualidade de comunicação, mas o Eduardo estava na frente. Ele é craque nisso. Aí eu pensei, gente, eu mesma me dei conta, tem que ser o Eduardo. Eu saí daquele processo... Decidido, aí, convencido. O Fetter queria que tivessem 2 candidaturas, o que foi bom para nós. Porque se tivesse uma só, dificilmente íamos ser nós. Mas se criou outra candidatura e no fim saíram 3 até. Não, iam sair 3, mas acabou que depois o Fabrício desistiu, o pessoal desistiu e nós fomos apoiados por 9 partidos no último dia, na última hora. Foi a maior coligação, eu acho, da história, né? Exatamente. Mas nós saímos... E aí eu me disse, não, tem que ser o Eduardo, o prefeito, e eu o candidato a vice, sem problemas. E deu super certo. Deu super certo. E a gente ficou muito amigos ali naquela campanha e dali para frente. E aí teve um governo, enfim. Depois, quando no fim do governo... Essa história já vai longe, né? Mas já está encerrando. Aí, no fim do governo, o Eduardo, ele estava super bem avaliado, né? Quase 90% de avaliação positiva, mas não quis concorrer à reeleição. E ele sempre me deu um espaço de visibilidade, não foi daquele prefeito que apaga que papel o vice. tu executava? Eu fui secretária de Educação durante 4 meses, no início do governo. Mas eu era vice, mas uma vice muito atuante. Ele me dava... Eu participava de todas as reuniões, de decisões, participava dos eventos, enfim. E então, fui a candidata natural e deu super certo. Fui a primeira prefeita eleita, primeira vez no primeiro turno. Né? Primeira mulher e primeira vez no primeiro turno. Aí sim, hein, Paula? Como é que é atingir isso, conquistar isso? Foi uma emoção. Quando tu olha para trás, é uma emoção e uma responsabilidade enorme, né? Imagina. Eu pensava, eu não posso falhar. Passou, naquela época eram 204, né? 204 anos, era 2016. Pelotas tinha 204 anos quando elegeu a primeira mulher. Eu digo, passaram os 204 anos. Se eu fizer qualquer besteira agora... Quantos anos vão levar? Não dá, tem que manter... Porque falando desse movimento, na verdade, vocês construíram um bloco e esse bloco dessas pessoas e partidos estão no poder já faz bastante tempo, né? Desde a saída do Marrone, com a entrada do Bernardo, até agora... Não é o mesmo bloco, exatamente. Não, se tu considerares... Não, o Bernardo, eu estava lá no governo Bernardo, o Eduardo também estava. Se tu considerares isso, nós estamos, sim, desde 2005. Assumiu em 2005. Mas que eu considero positivo, porque Pelotas 17 anos, né? Vem melhorando. A cada governo parece que vem melhorando desde aquele tempo. Me parece que sim. Eu sou suspeita para dizer isso, mas me parece que sim. E acho que o fato de este grupo político estar sendo reeleito mostra uma confiança da comunidade. Claro que tem montes de problemas na cidade, mas é isso. O Eduardo fala muito. Cada um... A gente...
estou corrigindo alguns problemas. Outros já foram resolvidos antes de mim, mas outros estão por resolver. Então, eu vou corrigir alguns problemas que o meu sucessor não vai precisar corrigir, mas outros problemas não vou conseguir, que vão ficar para ele, e assim por diante. É uma construção permanente, coletiva, permanente, como eu sempre disse.